Olá pessoal, vamos hoje dar sequência à nossa gravação em relação ao vídeo. Agora vai ser em relação ao canto 13 da Odisseia. Se eu não me engano, eu parei no canto 12 ontem e hoje estou começando a fazer a gravação a partir do canto 13. Bem, vamos ver aqui o canto 12, como é que ele terminou. Se eu não me engano, o canto 12 terminou com o naufrágio, do Odisseu. O que houve foi o seguinte, no final do canto 12, os Odisseu, né, na verdade, os companheiros do Odisseu, eles acabaram fazendo um churrasco com uma vaca lá do rebanho do deus Hélio, uma das vacas da ilha da Sicília, né, da ilha Trináquila, como eles dizem, e isso atraiu a maldição para os companheiros de Odisseu, né, para aqueles que comeram da carne da vaca. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o deus Hélio chegou para Zeus e falou: olha só, fui desrespeitado, fui desonrado, porque os companheiros de Odisseu comeram uma vaca do meu rebanho, uma vaca sagrada, né, e uma vaca imortal. Elas são todas contadas, eu me admiro com cada uma delas, e uma delas morreu porque eles resolveram comer sabendo que não devia. E falou assim: olha, Zeus, se isso ficar por isso mesmo, eu não vou mais trazer o sol para vocês, nem para o mundo da terra, nem para os humanos, nem para a terra, nem para o céu. Vou deixar o sol no submundo, vou lá iluminar o reino de Hades, e vocês vão ver o que é bom por terem deixado mexer comigo. E aí o Zeus fala: não, que isso, pode deixar que nós vamos vingar você. Eu vou dar um jeito de acabar com esses pecadores muito em breve. Aí, bem, é dito e feito, né? Porque os navegantes, eles tinham ficado 30 dias lá na ilha da Sicília por causa das tempestades que estavam ocorrendo no mar. Tempo ruim. Mas depois que eles comeram essa vaca sagrada, é impressionante que rapidamente o tempo ficou bom, convidativo para que eles voltassem para o mar. Aí lá foram eles felizes e contentes voltando para o mar, achando que ia estar tudo bem. Quando eles já estavam longe da costa, Deus fechou o tempo, Zeus fechou o tempo ali, soltou um raio em cima da embarcação e naufragou todo mundo, morreu todo mundo, com exceção do Odisseu, que sobreviveu sobre o casco da embarcação. E aí ele chegou, depois disso, né, ele, conforme já foi dito nos cantos anteriores, nos primeiros cantos que eu registrei para vocês aqui, ele acabou, depois disso ele chegou como náufrago na ilha dos Feácios. Com isso fechou o canto 12 e fechou a história em si até esse momento, porque tudo aquilo que aconteceu com Odisseu, desde que ele saiu de Troia até ele chegar nos Feácios, a história já está toda contada. A partir de agora é futuro. A partir do canto 13, já não é mais o Odisseu contando o que aconteceu com ele. É o que realmente está acontecendo com Odisseu naquele momento. Então, assim, no canto 13, Odisseu, depois de contar essa história, né, ele chegou e falou: olha, gente, então a minha história é essa, tudo que aconteceu eu já terminei de contar para vocês. Agora eu renovo aqui diante do rei, diante da rainha e dos Feácios, que me envie de volta para a minha terra, que me envie numa escolta para que eu chegue o quanto antes na minha terra, a qual eu tenho muita saudade, estou muito ansioso para voltar e tal.
Aí o rei Feácio diz o seguinte, o rei Alcino, ele fala assim: tá certo, Odisseu. Olha, nós somos muito gratos por você ter nos contado a sua história, nós admiramos muito você, como você pode muito bem perceber, né, por todos nós aqui, pelo canto do Aedo, falando das suas aventuras no mundo, na guerra de Troia e tal, e nós todos admiramos muito você e queremos te dar muitos presentes, queremos te enviar de volta para Ítaca, cheio de presentes, de riquezas e de lembranças nossas. Então, Odisseu, você espera mais um pouco, espera mais um tempo, que amanhã a gente te envia com certeza, mas nos dê um tempo assim para que hoje a gente reúna entre o povo muitos presentes e riquezas para a gente te dar. Certo? Aí foi só esse o pedido que ele fez. Arrumar tesouros e lembranças do povo feácio. E ele, tudo bem. Então foi no dia seguinte, Odisseu, depois de cear, né, juntou com todos os presentes que foram dados, foram colocados lá na sua embarcação. Odisseu, junto com 52 remadores dos feácios, ele é colocado lá, eles iniciam a viagem para Ítaca. Só que no meio da viagem, Odisseu ele dorme em sono tranquilo, e os feácios, os remadores, vão com toda a velocidade para Ítaca. Eles acham lá o caminho e vão para Ítaca. Quando chegam em Ítaca, o Odisseu ainda está dormindo lá na embarcação. Aí eles pegam o Odisseu com todo cuidado, né? Colocam ele deitado lá na enseada, numa enseada que fica de frente para o terreno de Ítaca lá, sendo que a enseada já era Ítaca, mas era como se fosse uma ilha, perto de uma ilha maior, né? Uma ilha pequena, mas já em Ítaca, eles deixam o Odisseu lá deitado e pegam todos os presentes e colocam ali perto do Odisseu também. E vão embora. De repente, passa um tempo, o Odisseu acorda, olha para um lado, olha para o outro, não reconhece onde está, fica com raiva porque acha que os remadores deixaram ele numa terra estranha, não reconhece nada, né? E aí de repente aparece um pastor de ovelhas perto dele e ele fala: por gentileza, né? Chega, me dá uma informação aqui, pastor, em que terra nós estamos, que terra é essa? E o pastor diz para ele: essa terra aqui é Ítaca, estamos em Ítaca. E ele, ainda assim desconfiado, né? Continua desconfia, não acredita muito no pastor, e de repente o pastor muda de forma. O pastor se revela a deusa Atena. Depois de tanta mentira que o Odisseu conta para ele, né? E tanta mentira, a Atena, ela desiste do disfarce, né? Se revela como a deusa Atena e fala para ele: Odisseu, você realmente não tem jeito, né? Você engana todo mundo que chega na sua frente, você quer sempre jogar conversa, enganar as pessoas. Você é sempre muito esperto, muito estrategista. Mas sabe de uma coisa, eu também sou assim. No mundo do Olimpo, eu sou conhecido como uma pessoa que faz o que você faz aqui na Terra. Nós temos uma personalidade muito semelhante, né? Aí eles vão lá, dão risada, ficam conversando e passam a confabular sobre como fazer para exterminar os pretendentes. Antes disso, a deusa Atena fala para ele
que é para ele dar uma olhada nas riquezas dos presentes que ele ganhou, que ficaram ali do lado ali na enseada, perto dele, onde que os remadores de fiascos deixaram os presentes para ele ali, ninguém roubou nada. Mas ela disse assim, a Atena falou, pega esses seus presentes e guarda na gruta. Tem uma gruta ali, eu vou te ajudar. E ajudou lá o Odisseu a levar os presentes para a gruta, e os presentes ficaram guardados dentro da caverna lá, para evitar furto, né? E aí os dois ficaram lá confabulando como que eles iriam fazer para exterminar os pretendentes. Este é o canto 13. Agora eu vou dar uma pausa aqui, vou dar uma olhada nas minhas anotações sobre o canto seguinte e volto com a nossa gravação. Porque nós estamos apenas em 10 minutos, dá para fazer o próximo tranquilo. Muito bem, no canto 14, o que acontece? Bem, no canto 13 ainda, o que eu deixei de falar aqui é que depois que o rebanho, o pastor de ovelhas, ele muda a aparência para a deusa Atena vai, se revelando deusa Atena, convence o Odisseu de que aquela ali realmente é Ítaca, mostrando os lugares para ele, você reconhece aquilo ali, aquela vegetação, aquela pedra. Aí o Odisseu, sim, agora eu estou convencido. Aí eles vão lá e guardam os presentes dentro da gruta e começam a confabular sobre o que fazer com os pretendentes abusados que tem que ficam lá perturbando a Penélope e o Telêmaco. Bem, finalizando o canto 13, começando o 14. O 14 começa como? Atena resolve aplicar um disfarce em Odisseu, para que ele, ao entrar na cidade de Ítaca, não seja reconhecido. Ao ter contato com as pessoas de Ítaca, que ele não seja reconhecido e com isso ele possa testar, submeter à prova, né, as pessoas, o caráter das pessoas, e inclusive saber quem gosta dele e quem não gosta, né? Quem gosta de Odisseu, né? Quem ainda mantém a fidelidade para com ele, quem seriam os traidores, os infiéis, as pessoas não confiáveis. Então, que disfarce é esse? A Atena aplica a ele um disfarce de um velho mendigo. Aí, então, pega a varinha de condão lá, pá, plim, plim, e Odisseu se transforma num velho mendigo. E aí ela disse para ele, olha, primeiro, o que você tem que fazer agora, a primeira pessoa que você vai ter que ver, encontrar lá em Ítaca é o seu porqueiro. Vai lá, pega o rumo da casa do seu porqueiro, e que fica lá no campo, né, das propriedades de Odisseu, mas que não fica exatamente, não fica no palácio, não fica no meio da cidade, porque o palácio de Odisseu é na cidade. No campo fica lá, evidentemente, o seu gado. E dentro do gado tem ali o porqueiro, e dentro do gado, dentro dos cuidadores, dentro dos servos de Odisseu, lá do ambiente rural, tem o porqueiro, chamado Eumeu, e a Atena fala, vai lá, a primeira coisa que você tem que fazer é conversar com o porqueiro, porque o porqueiro gosta muito de você. Vai lá. Aí Odisseu vai, toma o rumo da casa do porqueiro, chega lá, e imediatamente, quando ele chega, os cachorros vão atrás para morder, o porqueiro vai lá e dá uma debandada na cachorrada e recebe o forasteiro, né, Odisseu, na qualidade de um velho mendigo, né, decentemente. Fala, desculpa aí pelos cachorros, porque eles não estão acostumados com estranhos, mas venha cá, venha na minha casa, vamos ver do que você está precisando. Ou seja, Odisseu já sente que a recepção que o porqueiro dá a um desconhecido, velho, mendigo, sujo,
é uma recepção humana, né? Aí recebe e começa a conversar. Quem é você? Primeiro, né? Deixa ele entrar em sua casa. Dá a ele comida, dá bebida, deixa ele arruma um lugar para ele descansar e depois chega pro Odisseu e pergunta quem ele é, o que veio fazer ali. Aí o Odisseu começa a inventar aquela história, uma história bem mirabolante. Começa a falar que ele é filho natural do rei de Creta, que ele foi náufrago e como náufrago ele foi capturado por alguns navegantes fenícios, foi vendido como escravo para os navegantes egípcios. Aí conta 1000 histórias, mirabolante mesmo. E aí o Eumeu fala, você realmente é uma pessoa muito sofrida e tal, mas eu também sou, e conta a sua própria história. Falando que ele também era de uma família muito rica, do mundo árabe. Aliás, essa história ele vai contar mesmo, vai ser no outro canto. Por enquanto ele lamenta muito, ele fica lamentando muito a ausência do Odisseu. Ele fala, eu sou servo do Odisseu, aqui o povo itaquense é assim, é assado, fala algumas características do povo itaquense, aí diz que embora o povo seja bom, existe uma elite lá que é uma elite de gente petulante, fala dos pretendentes que ficam abusando lá da hospedagem na casa de Odisseu, fazendo festa todo dia lá, sabe? Então, assim, e ele conta que ele é uma pessoa muito triste porque a grande infelicidade dele foi Odisseu ter ido para a guerra de Troia e não ter voltado, né? E aí Odisseu ouvindo aquilo ali fala, bem, todavia eu discordo de você, Eumeu, que Odisseu está perdido ou que ele está morto. Porque é isso que o porqueiro pensa, né? Que o Odisseu está morto ou que ele está perdido em alguma terra distante, servindo de escravo, coisa do gênero. Aí o Odisseu fala, não, eu te garanto que Odisseu, eu tenho notícias de que Odisseu não está longe, que ele vai voltar para Ítaca, sim, que ele está vivo e que está voltando, em pouco tempo. E aí o porqueiro chega e censura, fala, não, para com isso, para com essa história, que isso a gente não acredita mais. Eu não tenho como acreditar nisso, apesar das suas boas palavras, né? Nem vem com essa, porque depois de tanto tempo, tanta gente já apareceu aqui contando a história do Odisseu e nada aconteceu, e ele nada de voltar, a gente, para falar a verdade, nem esperança tem. É assim que termina o canto 14. Então vamos para o canto 15. Bem, gente, no canto 15 ocorre o seguinte. Certo. Lembrem que o Telêmaco está lá em Esparta com o príncipe Menelau, né, visitando o príncipe Menelau, e ele chega e diz para o príncipe, que está querendo mantê-lo lá por mais tempo, né, por causa da celebração das bodas, de casamento dos filhos, né, como a gente viu no capítulo anterior, no canto anterior, mas Telêmaco fala, olha, eu tenho que ir embora porque senão a minha mãe e os meus bens, né, meu patrimônio está correndo risco lá com a minha ausência, um risco maior, né, por causa dos pretendentes soberbos. Aí Menelau entende, compreende, dá um presente para ele e despacha ele e Pisístrato, que é filho do Nestor Gerênida, né, para de volta a Pilos. Então eles saem de Esparta e voltam para Pilos.
Chegando em Pilos, o Telêmaco fala assim para o Pisístrato: Pisístrato, olha, você me despede, me deixa lá direto do porto, que eu não quero ir para a cidade, porque se eu for para a cidade, o seu pai vai me segurar lá mais tempo, e eu tenho que chegar em casa o quanto antes por causa desses problemas que eu já falei, né? Para evitar maiores abusos dos pretendentes lá diante da minha mãe e diante da minha propriedade. Aí preciso falar, certamente conheço meu pai muito bem, ele vai querer realmente, ele não vai aceitar te despedir no mesmo dia que você chega, ele vai querer que você fique lá mais tempo. Conheço o temperamento do velho. Então, o Pisístrato deixa o Telêmaco no porto, coloca ajuda a colocar no barco lá, junto com os navegantes, com os remadores de Telêmaco, os presentes que ele ganhou lá, o presente que ele ganhou de Menelau, despede-se de Telêmaco e Telêmaco parte, segue viagem para Ítaca de volta. Mas, contudo, a deusa Atena adverte Telêmaco durante a viagem, dizendo para ele que os pretendentes estavam sabendo que Telêmaco havia viajado para Pilos, eles ficavam até com medo de Telêmaco ter costurado ali com Menelau, com Nestor, alguma forma de combater, né, de defender, de trazer reforços contra os pretendentes. E eles também, além disso, eles estavam interessados em matar Telêmaco, porque Telêmaco era uma pedra no sapato deles ali, né? Que o interesse que eles tinham era na mãe de Telêmaco, na Penélope, e nos bens de Telêmaco. Então, Telêmaco morto para eles é vantagem. Então, eles estavam tramando a morte de Telêmaco. E para isso, fizeram uma emboscada na entrada do porto. Antes de entrar no porto, tem lá umas ilhas em que eles enviaram alguns guerreiros, alguns navegantes ali para ficar de emboscada, e quando chegasse a embarcação do Telêmaco, eles atacassem e matassem Telêmaco e quem pudesse ali no meio também. Então a ordem era matar Telêmaco. Sabendo disso, né, evidentemente, a Atena chega e diz para Telêmaco: Telêmaco, você foi preparada uma emboscada para te matar pelos pretendentes no meio do caminho, né? Antes de você chegar no porto. Lá no lugar tal, nas ilhas que antecede o porto, está ali uma cilada para você. Então, você, quando chegar em Ítaca, faz o caminho alternativo, chega pelo outro lado. Aí ele falou: tá certo. E aí ele, voltando para Ítaca, pega um rumo diferente e chega na ilha. E quando chega na ilha, o Telêmaco despede os seus amigos, que foram os remadores, prometendo a todos eles um alto banquete no dia seguinte, lá no seu palácio. E a deusa Atena fala pro Telêmaco o seguinte: Telêmaco, assim que você chegar em Ítaca, você vai direto para a casa do Eumeu, do porqueiro, porque ele é uma pessoa que gosta muito de você. Não vá direto para o palácio para encontrar os pretendentes, vá primeiro para o porqueiro. E o Telêmaco anui, né? Aceita e obedece às recomendações de Atena e vai para a casa do porqueiro. Engraçado que lá na casa do porqueiro, né, quem está lá já, inclusive por orientação da deusa Atena, está lá o Odisseu transformado num velho pedinte. E antes, quando o Telêmaco está ainda no mar, né, o que acontece também lá na casa do porqueiro? O porqueiro, né, que está recebendo Odisseu, né, o forasteiro,
O forasteiro, Odisseu, sem que o meu saiba que ele é o Odisseu chega e muito interessado, ele se mostra muito interessado por Odisseu, pela família de Odisseu, pelo filho, e consegue de Eumeu o favor de ficar lá na casa do porqueiro até a volta de Telêmaco, porque o porqueiro disse para Odisseu que o Telêmaco tinha ido em viagem, estava em viagem para Pilos e para a Lacedemônia, né, que é a região de Esparta, para conseguir, né, buscando notícias do pai, se o pai estava vivo, se estava morto e tal, para tomar um rumo na vida ali. Se tivesse morto, né, Telêmaco estava disposto a fazer uma homenagem ao pai e tal, fazer uma cerimônia fúnebre simbólica e entregar a mãe para algum pretendente que ela quisesse e ficar em casa. Se o pai estivesse vivo, Telêmaco estava com a ideia de esperar por um ano para ver se o pai voltasse. Se o pai não voltasse em um ano, ele ia fazer a mesma coisa, ia fazer ia deixar a mãe dele livre, né? Vamos dizer assim. E aí o Odisseu conseguiu o que ele queria, que era do porqueiro Eumeu a paciência, né, o favor de que ele aguardasse ali dentro da casa dele, na casa do porqueiro, a volta do Telêmaco, que de repente, conhecendo o Telêmaco pessoalmente, ele conseguiria roupas melhores, conseguiria até o favor de ser enviado para onde ele quisesse, com a ajuda de Telêmaco. Então, com isso, o capítulo, o canto 15 fecha assim. Fecha com ele termina com Odisseu aguardando a volta do filho para conhecê-lo, para vê-lo, né, reencontrá-lo, e com o Telêmaco obedecendo à recomendação de Atena de ir para a casa do porqueiro. Pronto, fecha o canto 15. Aí vamos para o canto 16. Só que o canto 16, ele já está mais longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Ok? Um abraço e até lá.